Boa tarde a todos. Me chamo José Estevam. Eu sou discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Acre. Este vídeo é em favor da disciplina de Processamento Digital de Imagens, atribuída ao professor Dr. Roger Fred Larico Chaves. Então vamos aos enunciados das questões. Na questão 1, ele fala para implementar funções com parâmetros, sintetizar os sinais do seno de x, o cosseno, o sinc de x, mostrar o degrau unitário, o triângulo, o retângulo e o pulso exponencial, tudo em função de x. Visualizar tais informações em 2000 pontos com eixo x centralizado no zero e normalizada. Aqui no nosso programa eu coloquei projeto 1 e as subseções 1.1, 1.2 e assim em diante. Então vamos ao seno de x. Ele fala que o seno de x vai pegar a linha space de menos 10 a 10 em 2000 pontos de parâmetro. Ele vai plotar no eixo x e y, mostrando os seus eixos. Então esse aqui é o seno de x, mostrando a variância começando pelo zero. Vamos ao item 1.2, cosseno de x. No cosseno de x, ele vai também pegar a variância de menos 10 a 10 com 2000 pontos, sendo que o y vai sendo agora o cosseno de x. Vai plotar num gráfico os seus pontos x e y. Então, esse é o cosseno de x, mostrando a variância que ele começa do menos 1 e vai fazendo a sua variância. Vamos ao item 1.3, o sinc de x. O sinc de x ele também vai pegar a variância nas linhas menos 10 a 10 com 2000 pontos, sendo o y o sinc de x. Vai plotar num gráfico seus eixos x e y. Então aqui no gráfico a gente mostra que ele começa do zero, faz as relações, quando chega no eixo x do zero, ele já dá um salto e volta para a mesma variância. No item 1.4, ele quer mostrar o degrau unitário. Então ele vai pegar a linha space, menos 10 a 10, com 2000 pontos, e o seu y vai pegar a função read_weight_size, que vai dar o degrau unitário. Ele vai plotar no eixo x e y uma linha com linha azul, que é a da letra B, sendo várias bolinhas. Vamos plotar. Então aqui ele mostra que na linha 0, ele mostra os seus eixos, Ele mostra o eixo de menos 10 a 0 e de 0 a 10, mostrando os seus eixos, todos eles aqui. Na linha 1.5 do trecho, ele quer mostrar o triângulo de x. Então o x vai pegar a linha space de menos 10 a 10, com 2000 pontos, e vai pegar a função do y triangular pulse, atribuir ele a x. Vai plotar o eixo x e y e mostrar no gráfico. Então aqui ele mostra o gráfico do triângulo de x. Quando chega no menos 2 e no 2, plotando em 0. No item 1.6, que é mostrar o retângulo de x, ele também vai pegar a linha space de menos 10 a 10 com 2000 pontos, e o y vai pegar a retângulo pulse, atribuindo ele a x, e vai plotar no eixo x e y. Então aqui ele está mostrando que no eixo x, que é na linha 0, ele está mostrando o seu retângulo dele sobre o eixo x. Na linha 1.7, ele está mostrando o pulso exponencial de x. Então ele vai mostrar que está pegando o linha space de menos 10 a 10 com 2000 pontos, sendo que o y vai ser o exponencial de x, que é onde ele vai buscar o seu pulso exponencial. Vai plotar uma figura x e y, sendo a figura com a cor azul com as bolinhas. Então vai mostrar o gráfico exponencial.
Aqui a gente mostra que ele está vindo do menos 10, né? Quando chega no eixo 6, ele já sobe o seu degrau já. Agora vamos para a questão 2. Escolha um sintetizador acima, aplicar uma dilatação e um deslocamento. Visualizar o sinal original, sinal dilatado e o deslocamento. Os três sinais na mesma figura. Então aqui ele está colocando a dilatação. Então eu escolhi a dilatação sendo 2.5, né, que é a dilatação que eu vou inserir. Coloquei meu deslocamento em 3.0 e o meu y eu escolhi o cosseno de x, que ele vai ficar y dilatado com cosseno, a dilatação vezes o meu x, que vai ser o Lean Space. Vamos executar. Aqui ele mostra que todas as linhas, porque o meu G vai ser o meu green, então é essa linha verdezinha aqui. O meu R vai ser o vermelho e o meu C vai ser o azul. Então todas as três linhas foram plotadas em um único gráfico. Que ele mostra que tem as ondulações, né, que mostra o eixo X com o eixo Y, todos os três gráficos juntos. Questão 3. Escolha um sinal sintetizado acima, processar os sinais sintetizados e aplicar a integral e derivada. Visualizar uma figura sinal original e a derivada e o comportamento da integral. A integração pode ser desde o ponto inicial até um ponto t, e visualizar ela em t. Então, na minha questão número 3, eu coloquei a Lean Space e usei o 5 de x, né, para fazer essa apresentação. Então, eu plotei ele no eixo x e y, né, e mostrando a figura, e coloquei a minha derivada, que vai ser a diferença do y. Aí eu peguei o plot e coloquei menos 2, porque quando na derivada ele não pega o primeiro item, ele só pega a partir do segundo. Então, se eu tenho 2.000 pontos, ele vai me dar somente 1.999, porque o primeiro ponto ele ignora. Então a gente vai plotar ele aqui mostrando o gráfico. Então a gente verifica, né, que tem o seno de x e o cosseno de x. Então no seno de x ele está vendo que está pegando aqui do menos 6, né, do 6. Ele está mostrando aqui que esse aqui é o seno de x. E a diferença desse seno de x é o cosseno. Então o diferencial do seno é o cosseno, que mostra a variância dos dois. Que aqui ele vai do menos 6, ele chega até o negativo e volta, sendo que no cosseno ele não vem até o final. Então, essa é a apresentação, vamos para outra questão. Aqui eu estou mostrando, aplicando a integral numérica e o sinal dela. Então, aqui a gente mostra aqui o seno de x, né? Mostrando novamente que um seno de x, que ele mostra iniciando no zero, chega até o seu ponto exponencial, que é no zero, sendo que a integral do seno de x é um cosseno de x. Então, um seno de x é um cosseno de x. Então, ele mostra a variância dos dois. Questão número 4. Escolha um sintetizado acima, processar os sinais e aplicar a transformada de Fourier direta e inversa, visualizar elas em ambas na mesma figura, a transformada de Wavelet direta e escolha o Ra para exemplificar. Então, nessa questão número 4, a gente teve as questões justamente para exemplificar essa parte do Wavelet e do Ra. Então, aqui eu dei um close up para mim fechar minhas telas, né? E estão pegando no Lean Space de menos 10 a 10 com 2.000 pontos, sendo que o meu Y vai ser o meu 5 de X. Aqui o Fourier, eu estou pegando a transformada dela sobre o Y.
que ele vai plotar também e vai mostrar o meu sinal absoluto sobre o meu plot. Então vamos executar. Então, aqui a gente mostra que ele mostra as três diferenças que ele quer. Ele mostra o meu 5 de x, né, que é o meu normal, que eu usei ele na minha apresentação, que é um 5 de x. Então, eu transformei ele na transformação de x, de sinc, né, de Fourier, que eu peguei e coloquei inversamente Fourier. E aqui, no meu outro gráfico, ele me mostra o meu inverso de Fourier. Então, ele me mostra o meu normal, ele me mostra eu transformando ele, e ele me mostra a inversão dele em Fourier. A gente percebe que tem o 5 de x é mais ou menos parecido com a inversão de Fourier, né? Só que pelos pontos, a distância deles são bem maiores. Nessa questão aqui sobre a transformada de Weber, eu tive alguns problemas sobre a minha versão do MATLAB. Por isso, quando eu rodo ele me dá uns problemas e só mostra somente uma figura, que é justamente em pesquisa com os colegas do grupo, verificou-se que a minha versão trial do MATLAB impossibilitou um pacote de eu fazer esse teste. Só que o meu código está correto, pois testei executando no MATLAB do colega Paulo. Então ele plotou esse gráfico para mim e coloquei no PDF que está junto aqui mais embaixo. Então aqui ó, na transformada de Weber eu consigo mostrar o meu 5 de x, né? Consigo mostrar a minha transformada de sinc, formada de Fourier, e o meu inverso, aqui do meu Ra, que ele está mostrando. Esses plots aqui, que são, eu escolhi 4 elementos, ele vai plotar os meus 3 primeiros. Então foi esse. O meu segundo, que a gente percebeu que já deu uma mudança, né? Então vamos lá. Número 5. Implementar no script, criar uma matriz A e B, sendo matrizes aleatórias adequadas. Realizar as equações soma de A mais B, realizar a operação de multiplicação de A vezes B e achar o determinante de A, achar o inverso de A. Então a gente vem aqui no nosso código. Somar A e B, implementar o A vezes o B e achar o determinante de A. Então eu peguei um número randômico, né, de 1 a 5 elementos, sendo 10 linhas, 10 colunas. E a minha linha B tem que ser o mesmo tanto de linhas e o tanto de coluna, pois ele se não for o mesmo igual, ele não faz a soma. Então a gente vai executar, que a gente mostra que com o meu A ele vai ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, 10 linhas e 10 colunas. E o meu B também tem que ter o mesmo tanto de linhas e o mesmo tanto de colunas, sendo que a soma dessas duas linhas e as duas colunas vai dar o somatório delas, que aqui a gente pode ver, ó, 10 linhas e 10 colunas. Ó. Na multiplicação, então a multiplicação também estou usando um número randômico de 1 a 5 elementos, sendo matriz de 2 por 3, com dois valores, de 1 a 5. Então a gente vai executar ela aqui. Então na minha somatória aqui do meu número randômico, eu estou usando o meu A, vai ser 5, 3, 3, 5, 4, 2. E o meu B, que vai ser 2, 5 e 3, 1 e 2, 2. Que vai dar essa multiplicação aqui. O meu determinante de A. Então eu usei um número randômico de 1 a 7, com 7 elementos, entendeu? E coloquei o determinante de A. Aqui ele mostra o meu determinante de A, né? Porque
ele está mostrando na tela, né, que o meu determinante ele está pegando de 7 a 7, está pegando o número 2, o 5, o 3, o 1 e o 2 e o 2. Então, a linha de 7 por 7 ele vai pegar o meu determinante nessa, que vai ser 3.176 elevado ao exponencial. E a questão número 6, implementar funções e utilizar funções. Definir formalmente os números perfeitos, implementar um algoritmo para achar os números perfeitos e ter cuidado para o computador não travar, isso é muito importante. Então, na questão número 6, eu coloquei o meu inicializador em 0, que ele vai inicializar, e o meu número perfeito eu atribuí ele que seria o primeiro número. Então, eu escrevi a mensagem, qual a quantidade de números perfeitos que eu vou ter. A minha variável NP vai guardar na minha mensagem os números que eu escolhi, a quantidade de números que eu vou implementar, e ele vai me dar uma condição. O meu número que eu escrevi é diferente do meu número perfeito, então ele vai pegar a divisão e vai mostrar que vai dividir o meu primeiro número, foi o número que eu escolhi, pelo meu número perfeito. E vai guardar num vetor, que vai fazer a divisão do meu número randômico, né, sobre os meus divisores, que vai mostrar um número divisor por zero. E vai pegar o meu fator, que vai ter end, então vai pegar o meu vetor do primeiro elemento até o final, e quando ele vai fazer uma inversão, vai mostrar o laço. Se der o final, ele vai anular o meu último número, porque ele vai encontrar que é o meu número perfeito. E vai pegar o meu vetor e vai falar que ele é o número perfeito. E vai mostrar na minha tela que o elemento que eu escolhi é considerado um número perfeito. Vamos executar. Então aqui ele pergunta na minha tela, qual a quantidade de números perfeitos? Vou colocar 2. Então ele me mostra que o 6 é considerado um número perfeito e que o 28 é considerado um número perfeito. Aqui ele mostra que como eu escolhi dois elementos, né, então ele atribui meu NP como 2 e mostra que meu número perfeito é 25 até o 28, pois é o último número que é considerado perfeito. E assim encerro a minha apresentação. Quero agradecer ao colega Paulo Chaves por me ajudar, né, nessa empreitada, pois como eu estava com muitas dúvidas, ele sanou as minhas dúvidas, me ajudou em questão de algumas variáveis que eu estava com problemas. E quero agradecer ao grupo também, que o grupo de laboratório me ajudou sobre as questões, os enunciados. E estamos aí para a próxima atividade. Boa tarde.